Marcelo tem 11 anos. É um menino alegre e carinhoso. Eu te amo. Gosta de cuidar e de brincar com o irmão mais novo, mesmo que tenha dividido com ele o reino onde foi absoluto por 6 anos. E como é que você recebeu seu irmãozinho? Foi uma surpresa pra mim, porque eu tava voltando da escola. Aí meu pai falou que tinha uma surpresa pra mim. Eu achei que era um bolo, alguma coisa. Aí era a minha surpresa de ter um novo irmão. De ter um irmãozinho. E o que você achou? Eu fiquei feliz. Os 2 meninos foram adotados por Cláudia e Edson. Os pais nunca esconderam a forma como os filhos chegaram à vida deles. O menorzinho foi entregue pela mãe biológica no hospital, logo depois do parto. E o casal ainda não tem a guarda definitiva do menino. Já a história de Marcelo virou manchete nos jornais de 1998. A reportagem do papel amarelado com a foto de Edson e Cláudia segurando o filho no colo conta como o menino foi abandonado quando tinha 2 meses de idade. Ele foi deixado dentro de uma cesta na beira de um rio, um subúrbio carioca. Ao lado do bebê, uma mamadeira, algumas fraldas descartáveis e a pulseirinha com o nome da mãe biológica. Marcelo foi encontrado por algumas crianças, entregue a um adulto e levado para a vara da infância e da juventude. Edson e Cláudia estavam na fila de adoção, aguardando uma menina recém-nascida. Foram chamados e recebidos com um sorriso determinante. Uma criança pequenininha, um bebezinho, ele sorriu para mim. Na hora a coisa... acabou tudo. Acho que daí para frente, esse vai ser meu filho, acabou. É a questão de empatia com a criança. E isso se seguiu ao longo desses 11 anos. Marcelo cresceu sem segredos sobre a sua história, mas a mãe soube dar a dose de poesia necessária com uma passagem da Bíblia. Comparou o filho a Moisés. Como é que ela fez uma comparação com a história de Moisés para você? Como é que é a história de Moisés que ela te contou? Moisés foi... Os pais de Moisés estavam sendo perseguidos. Aí para salvar Moisés, eles colocaram ele numa cestinha no rio e empurraram ele para ele salvar. E a minha história é parecida, só que minha mãe não me empurrou no rio, ela me colocou numa cestinha e me deixou do lado do rio. Foi uma história de Moisés, uma história bonita, né? E ele conseguiu se salvar, então a gente resolveu contar essa história para amenizar, né, o sofrimento dele e ele saber que ele é bem amado, que ele é querido, né? Assim como uma outra criança e assim como foi Moisés. Todos os dias o Brasil assiste a histórias parecidas com a de Marcelo. Somente no Rio, no mês de julho, foram 5 bebês abandonados em 13 dias. Um deles morreu. Mas o país não sabe quantos são os recém-nascidos largados no meio do mato, dentro de sacos plásticos, jogados no lixo. A quantidade é muito maior do que possamos entender. Eles chegam debilitados aos hospitais e muitos não conseguem sobreviver à violência do abandono. Quase sempre essas mães desesperadas são desempregadas, solteiras, adolescentes. A lei quer que essas mulheres entendam que não é preciso largar à própria sorte o filho indesejado. O bebê pode ser doado ainda na barriga da mãe. As grávidas que não querem ter filhos precisam saber que elas podem indicar para o médico que elas pretendem dar a criança em adoção. Isso está previsto na lei. Elas não estão cometendo crime nenhum se elas agirem dessa forma. E elas terão acompanhamento médico, terão acompanhamento da vara da infância e da juventude. E se depois do nascimento elas não quiserem dar a criança, elas podem se arrepender e falar, não quero dar a criança, vou assumir a criança e vou criá-la. A primeira iniciativa da rede pública veio de Brasília. Neste hospital de Taguatinga, o Serviço de Assistência Social já se preocupa há muito tempo com as grávidas que preferem entregar os filhos para a adoção. A decisão é comunicada ao Juizado da Infância e da Juventude, para que a mãe possa cumprir a sua vontade sem botar em risco a vida do bebê.
Então ela será protegida e terá então a oportunidade de construir com toda a segurança a decisão, protegendo os interesses da criança. Esta semana, mais um recém-nascido, um menino, foi encontrado dentro de uma caixa de papelão em Guará, a 15 quilômetros de Brasília. Mas notícias como esta são cada vez mais raras. O serviço social ele tem um trabalho estreito com a vara e esse acolhimento humanizado, esse acolhimento ético, esse acolhimento que essa mãe se sente segura, não julgada, né? E ouvida, ela vai sempre recorrer ao que? A dizer, não, eu quero dar meu filho sem nenhum pré-julgamento, sem nenhuma questão de se sentir constrangida por estar fazendo aquela decisão. A passagem por este corredor, depois de sair da sala de parto, é um dos momentos mais difíceis para as mães que chegaram ao hospital com a intenção de doar o filho. Elas vão para a enfermaria e os bebês aguardam a decisão da mãe aqui no berçário. As próximas horas vão ser fundamentais para se conhecer o destino dessas crianças. O hospital dá às mulheres o tempo que for necessário para que elas tenham contato com o filho, amamentem o bebê e decidam se querem mesmo entregá-lo para a adoção. É esse tempo de reflexão que faz muitas mães mudarem de ideia. Elas visitam o berçário, acalentam com afago o choro dos bebês. É um poder mágico e transformador. Aos 16 anos, esta adolescente deu à luz um menino, mas não queria ficar com a criança. Temia ser rejeitada pela família, mas com o filho no colo, ganhou forças para encarar as dificuldades. O que te passou pela cabeça quando você teve seu filho? Eu não sabia se meu pai e minha mãe iam aceitar, né? Eu pensei em dar ele mesmo. E a gravidez inteira você pensou em dar? Pensei. E como é que ficou o coração quando você falou assim, vou dar meu filho? Tô apertado, né, mãe, né? Saiu de mim. Mas e aí quando viu esse bebezinho assim? Ali, né, meu filho? Tudo tava na minha cabeça e foi embora. Não teve coragem de dar mais não. Você já deu muito beijo nele? Já. A gestante que esteja em dúvida sobre assumir os cuidados ou não da criança após o parto, pode nos procurar. Ela vai ser acompanhada de forma sigilosa, ela terá um espaço garantido para apresentar suas angústias, para verbalizar o seu sofrimento. O milagre